Muy buenas noches, amados amigos Muito boa noite, amados y amigos hermanos presentes. e irmãos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar aquí con ustedes en Goiânia, É para mim um privilégio muito grande estar aqui com vocês em Goiânia, Brasil, Goiás, Brasil, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus y su programa correspondiente a este tiempo final. e seu programa correspondente a este tempo final. Para esta noche, Para esta noite, nuestro tema es nosso tema é el séptimo sello o sétimo selo y la restauración del trono de David. e a restauração do trono de Davi. Dios prometió a David Deus prometeu a Davi que no faltaría de su descendencia que não faltaria da sua descendência um que se sentara en su trono. que se sentasse em seu trono. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 11, Diz o livro do profeta Isaías no capítulo 11, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante, de la siguiente manera. da seguinte maneira: Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto da sua cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho de leão e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. La vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria, del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa.
Naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar, Amat e en las costas del mar. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo, que restarem da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate e das ilhas do mar. Levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel, reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará, desde os quatro confins da terra. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra y nos permita e nos permita entendê-la. En este pasaje Nesta passagem, vemos la profecía vemos a de la profecia restauración del trono de David, da restauração do trono de Davi, en donde será restaurado onde será restaurado el reino de Dios o reino de Deus no meio do planeta Terra y en medio del pueblo. e no meio do povo hebreu. Pueden tomar asiento si tienen la Podem bondad. sentar, queiram ter a bondade. Dios juró a David Deus jurou a Davi que su trono que sería para siempre, seu trono seria para sempre, um trono perpétuo en medio del pueblo hebreo. no meio do povo hebreu. Por lo tanto, Portanto, un descendiente del rey David um descendente do rei Davi será o herdeiro ao trono de y Davi. ese es el Mesías. E esse é o Por Messias. eso es Por isso que é todas las que profecías todas as profecias hablan de Cristo falam de Cristo como el heredero como o herdeiro ao trono de Davi. y el arcángel E Gabriel, o arcanjo Gabriel, conocedor de todo el conhecedor programa de todo o programa divino, divino, dice diz en San Lucas, em São capítulo Lucas 1, capítulo 1, versos 20, 30 en adelante, versículo 30 em cuando diante, apareció a la Virgen María, quando apareceu a Virgem Maria, dice así, diz assim, capítulo 1, verso 30 en adelante, capítulo 1, versículo 30 em diante. entonces el ángel le dijo, Disse-lhe então o María, anjo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. ¿Quién es el heredero al trono de David? Quem é o herdeiro ao trono de Como Davi? hijo de David, Como filho de Davi? Nosso Senhor Jesus Cristo. y reinará sobre la casa de Jacob para Y- siempre, y su reino no tendrá fin. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ahora podemos ver Agora podemos cómo ver es que el reino de como é que o reino de Davi e o trono de Davi será para siempre. será para sempre. É porque o Messias, Jesus Cristo, se sentará neste trono e reinará sobre o povo hebreu pelo milênio e por toda a eternidade. Y ese trono E esse trono gobernará governará sobre o planeta Terra completo. y la ciudad de Jerusalén E a cidade de Jerusalém será a capital do mundo, y el territorio de Israel e o território de será Israel el distrito federal será o Distrito Federal. y el resto del mundo E o resto do mundo
será el territorio será o território sobre o qual se gobernará se governará de Jerusalém e se governará também sobre Jerusalém e sobre toda a terra de Israel. Por isso também nos diz o profeta Zacarias, no capítulo 14, versículo 8 ao 9, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Y en el capítulo 14 también, e no capítulo 14 também, verso 17 dice, versículo 17 diz: y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. Aqui podemos ver como será o glorioso reino milenial de Cristo, onde Cristo se sentará no trono de Davi, o qual esteve vazio por muitos séculos. Já leva bastante tempo sem ser ocupado esse trono. Leva milhares de anos. E agora, no capítulo 20 de Apocalipse, versículos 4 ao 6, nos fala desse reino milenial e diz: "Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Quem são essas pessoas que reinarão com Cristo 1000 anos? São reis e sacerdotes. Em Apocalipse capítulo 1, verso 4... Verso 5 ao 6 diz, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 ao 6, diz quem são. Versículo 5 ao 6. Diz quem são. E de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados com su sangre. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos hizo reyes e sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amém. E nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém.
Aquí podemos ver quiénes son esos reyes y sacerdotes. Aqui podemos ver quem são esses reis e sacerdotes. São os redimidos pelo sangue de Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8 al 10. Em también Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao 10, também aparecem. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Logo que tomou o livro, e os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos Y santos. cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Y nos has hecho para nuestro Dios E para o nosso sacerdotes, Deus, y reinaremos sobre la tierra. e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Esos son Esses são los que estarán como reyes y os sacerdotes, que estarão como reis e sacerdotes, reinando con Cristo reinando com Cristo durante el reino milenial. durante o reino milenial. Porque esos son Porque estes são os membros da Igreja de Jesus Cristo, de cada una de las edades de cada uma de das eras da Igreja gentia, las 7 edades as 7 eras de la iglesia, da Igreja, passando por esa etapa de la dispensación por de la essa gracia etapa da dispensação da graça y la edad de la piedra angular, e a era da pedra angular, donde se abre la dispensación onde del se reino, abre a dispensação do reino, para el establecimiento para o estabelecimento do trono de Davi, na restauração del trono de do David. trono de Davi. Ahora podemos ver Agora podemos ver quem é o que se senta no trono de Davi, y quiénes se sentarán en tronos quem se sentarão em tronos, reinando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Jesus Cristo hizo una promesa muy grande fez uma promessa muito grande em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21. capítulo 13 verso 21, donde dice: Capítulo 3, versículo 21, onde al diz: que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta es una promesa Esta é uma promessa para o que está vencedor viviendo que estiver vivendo no último dia, no tempo da restauração do trono de Davi e do reino de Davi, en donde Cristo onde Cristo estará estará revelado como Filho do Homem e hijo de e David. Filho de Davi. Ese es el vencedor Esse é o vencedor que estará en la tierra que estará na terra tiempo no tempo dessa manifestação de Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, en donde Cristo estará onde viviendo Cristo estará vindo, manifestado en el día posterior, no último dia, en la edad de la na piedra era angular. da pedra angular, assim como veio manifestado em cada era da igreja gentia, em cada anjo mensageiro, mas nessas eras ele esteve no céu, como sumo sacerdote, como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus fazendo intercessão no céu. pero para el tiempo final, Mas para o tempo Cristo se final, manifestará Cristo se manifestará como Filho do Homem e Filho de Davi através de um véu de carne na era da pedra angular, através do en la mensageiro edad de la piedra angular. da era da pedra angular. Y ahí estará Cristo E aí llevando a cabo estará Cristo realizando a obra correspondente à era da pedra angular. Jesus Cristo em Espírito Santo estará aí manifestado, pois Ele é el que estuvo manifestado quem esteve manifestado nas 7 etapas ou eras da igreja gentia em Espírito Santo através de cada anjo mensageiro. E na era da pedra angular estará manifestado em Espírito Santo como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Él es el
jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Jesus Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o Verbo de Deus. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 277. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 277 do Livro dos Selos, em espanhol, orando diz: Pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. El jinete del verdadero caballo blanco. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, Mientras su espíritu enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Aqui temos al Aqui jinete del caballo blanco temos de Apocalipsis 19. ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o Espírito Santo, o anjo do pacto, que é Jesus Cristo vindo manifestado no último dia. ¿Y cómo vendrá manifestado el Espíritu Santo en el día postrero? E como o Espírito Santo virá manifestado no último dia? Él es el verbo. Ele é o Él es Verbo, la palabra. ele é a palavra, ele é o anjo do Tu pacto, ángel de Jehová, ou o que anjo nos do 2000 años Senhor atrás que 2000 anos atrás se fez carne y fue conocido e su velo foi de carne conhecido o seu véu de carne como Jesus. joven carpintero de Nazaret. Naquele jovem carpinteiro de Nazaré estava o Verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado em carne Para humana. el día postrero, E para o último viene dia, el verbo manifestado en carne humana. vem o Verbo manifestado em carne humana novamente. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que era diferente dos de los demais, que aparecieron daqueles que apareceram nessa formação de anjos, esta nube, os quais formaram essa nuvem como sinal do Filho do Homem no céu. y ahora cómo vendrá este ángel. E agora, como virá esse anjo que era diferente dos demais? Como virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, manifestado no último dia, na era da pedra angular, como el jinete del caballo como o blanco de cavaleiro do Apocalipsis cavalo branco de Apocalipse 19? 19, en la página 256 del libro de los sellos en español. Na página 256 do Livro dos Selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham: Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a Él vendrá terra, sobre un caballo blanco como la nieve, ele virá sobre um cavalo branco y como a será neve completamente Emmanuel. e será completamente Emanuel, La palabra de Dios a encarnada en un palavra hombre. de Deus encarnada em um homem. Eso será Isso será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do Verbo encarnado em um homem, a vinda do anjo do pacto, que é o Verbo vindo em carne humana En el día posterior. no último dia. Y viene E vem como hijo del hombre como filho do homem e hijo de David. e filho de Cuando Davi. se habla del hijo del hombre, Quando se fala do filho do homem, está se falando da manifestação e revelação de Deus en un hombre, em um en homem, un profeta. em um profeta. Por eso ustedes encuentran Por isso vocês encontram, através do Antigo Testamento, que Deus chamou a seus profetas hijo del hombre filho do homem, a Ezequiel, a Ezequiel, a Jeremías a Jeremias y a los demás profetas. e aos demais Les profetas, llamó hijo del hombre. os chamou filho do homem, Jesús e también Jesus tomó el título de hijo também del hombre, tomou o título de filho do porque homem, eso es de la manifestación porque isso é a manifestação de Deus en un profeta. em um profeta. Y ahora E agora vienen al día postrero vem no último dia como filho do homem e hijo de David. e filho de Davi. En su primera venida Em sua primeira vino el vinda, ángel del pacto, veio o anjo do pacto, manifestado em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. Veio como filho do homem e hijo de Dios. e filho de Deus. En su obra Em sua obra de redenção como Cordeiro de Deus. para el día postrero, Para o último dia, mismo ángel de Jehová, o mesmo anjo do Senhor, ou o anjo do pacto do Antigo que le Testamento, apareció a Moisés, que apareceu a Moisés e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, el cual libertó al pueblo que hebreo, libertou o povo hebreu. en el día postrero, No último dia, viene vem manifestado em carne humana como hijo del hombre como filho do e homem hijo de David, e filho de como el Davi, león de la tribu de como o Judá, leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação.
para la restauración, para a restauração do trono de Davi, para la restauración para a restauração do reino de Deus en este planeta neste Tierra, planeta Terra para la e restauración para a restauração de cada filho e filha de Deus a la vida eterna, à vida eterna, cuerpo eterno, com um corpo eterno, isso é, para todos los redimidos, para todos os redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, os quais são aqueles que creram em Cristo como Salvador e lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. Estes são aqueles que nasceram de novo. Como disse Cristo a Nicodemos, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entender. Nicodemos pergunta a Jesus, ¿cómo puede hacerse esto? como pode ser isso? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pero Cristo Mas está Cristo hablando de un nuevo nacimiento. está falando de um novo Le nascimento. está hablando Está falando nacimiento de um no nascimento, por medio de un hombre y de una não mujer. por meio de um homem e de uma mulher. Está falando do novo nascimento Para aquellos que creen para en Cristo como aqueles nuestro que Salvador creem em Cristo como nosso Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo e recebem seu Espírito Santo. Los que nacen, Esses são os que nascem da água e do Espírito. esa es la forma para nacer del Essa é agua a y del forma para nascer da água e do Espírito. Espíritu. Y así entrar al E reino assim de Dios, entrar no reino de Deus, o reino de los cielos. ou reino dos céus, Ir a formar parte e vir fazer parte da Igreja de Jesus Cristo e nascer assim na casa de Deus, que é a Igreja de Jesus Cristo. Ahora podemos ver Agora podemos ver que esta bendición tan grande que esta bênção tão grande, que está señalada que está assinalada hijos e hijas de Dios para os filhos e filhas de Deus, en la venida na de la vinda restauración da del trono de Dios, restauração do trono de Deus, onde o anjo do pacto, o anjo do Senhor, no último dia, viene manifestado vem manifestado carne humana. em carne humana. Viene el ángel de Jehová, Vem o anjo do Senhor, le apareció a Moisés, o mesmo que apareceu a Moisés, o mesmo que libertou o povo hebreu, vino 2000 años o atrás, qual veio 2000 anos atrás velado em carne en humana, la persona de Jesús. na pessoa de Jesus. No último dia, virá velado em carne humana, em um membro do corpo místico de Cristo. Vendrá velado en carne humana, Virá velado em carne humana no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João se prostrou aos seus pés para adorá-lo, o anjo lhe disse: Olha, não faças, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Isso está em Apocalipse 19, versículo 9 ao 10. E em Apocalipse, capítulo 22, verso 6 al 9. versículo 6 ao 9. Dos ocasiones, Em Juan duas el apóstol ocasiões, quiso João adorar los apóstolo pies del quis ángel de adorar Jesús, aos pés do anjo de pero en las Jesus. dos ocasiones, Mas nas duas el ángel ocasiões le dijo o anjo lhe que disse no lo hiciera, que não fizesse, porque o anjo é somente o véu de carne onde Jesus Cristo e Espírito Santo estará manifestado como Filho do Homem e Filho de Davi, para a restauração do trono de Davi, no meio do povo hebreu, e para a restauração, assim, do reino de Davi, no meio do povo hebreu, e para a restauração do reino de Deus neste planeta Terra, para Cristo, como Filho do Homem e Filho de Davi, reinar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Por isso, ao vencedor, que estará no último dia, na era da pedra angular, o anjo do Senhor Jesus Cristo lhe dá a promessa de que se sentará com ele em seu trono. Ele é o servo fiel e prudente do qual Cristo disse: Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o alimento a tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Por quê? Porque se sentará com Cristo em seu trono. E também encontramos uma ocasião
em que una señora uma senhora muy buena creyente en Cristo muito boa, crente em Cristo, tenía dos hijos, tinha 2 los filhos, cuales amaba mucho, os quais amava muito e queria as grandes bênçãos de Deus para seus filhos, como hacen siempre, como fazem sempre e como pensam sempre e como querem sempre as mães con sus hijos com amados. seus filhos amados. Esta era la madre Esta era a mãe de João e Tiago, la cual a qual vino a Cristo con sus hijos. veio a Cristo com seus En el filhos, capítulo 20, no capítulo 20, verso 20 en adelante, versículo 20 em diante, para pedirle para pedir algo muy importante. algo muito Pero importante. ella con sus hijos vino Mas ela com seus filhos como nuestros niños vienen a nosotros. veio como nossos filhos vêm a Nuestros nós. hijos, Nossos cuando filhos, quieren algo, quando querem em algo, algumas ocasiões, em algumas ocasiões, le dicen a sus padres, dizem aos seus pais: mira papi o mami, olha, papai ou mamãe, yo quiero eu quero que tú me concedas que una você me petición, conceda um pero pedido, dime que sí. mas me diga que sim. No le dicen la petición primero algunas Não veces, dizem primeiro o pedido algumas sino que le vezes, dicen, mas pero que dime que dizem, sí. mas Porque me se le diga que sim, porque não se me importa disser qual que seja a sim, petição, não importa qual seja o vai ser pedido, concedida. vai ser concedido. Y esta fue la misma forma E essa foi a mesma que forma usou que la madre de Jacobo, a mãe de Tiago e João usou, o sea, de Santiago. ou seja, de Santiago e João. Jacobo es Tiago Santiago también. é Santiago também, O sea que cualquier Santiago ou seja, que qualquer también Santiago es Jacob. também é Jacó, Pero está con el nombre mas está com ya o con nome bendición. já com bênção, Y es el nombre cambiado. já é o nome Es mudado, también Israel. é também Israel. Ahora vean ustedes cómo viene la madre de Jacobo y Juan. Agora vejam vocês como vem a mãe de Tiago e 20, João. Verso 20 al 23 dice: Capítulo 20, versículo 20 ao 23 diz: Entonces se le acercaron la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, con sus hijos, com os seus filhos, postrándose ante él y pidiéndole algo. e adorando-o, fez-lhe um pedido. Él le dijo: Perguntou ele: ¿Qué quieres? Que queres? Ella le dijo: Disse ela: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. concede que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Cosa difícil está pidiendo. Coisa difícil está pedindo. Como pidió el siervo de Elías, Eliseo, Como pediu o servo de Elias, Eliseu, cuando le dijo al profeta Elías: quando disse ao profeta yo quiero Elias: que una doble porción del Espíritu que está en ti venga sobre mí. eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. Lo que Eliseo pidió O que Eliseu Uma pediu, dupla porção? uma dupla es lo porção, mismo que está pidiendo la madre é o mesmo, de Santiago y Juan. é o mesmo que a mãe de Santiago e João está pedindo. O sea, Ou seja, en la petición de Eliseo no pedido de está Eliseu reflejado está refletido esto que está pidiendo isto la que madre de estos dos hijos que ella ama mucho. a mãe destes 2 filhos que ela ama muito está pedindo. Porque toda madre que ama a Dios Porque toda mãe que ama a Deus e serve a quiere Cristo lo mejor para sus quer hijos. o melhor para os seus Y filhos. esta madre quería lo E mejor esta para mãe sus hijos. queria o melhor para os seus E filhos. isso está bem. E isso está bem. Que estos dos hijos míos Que estes meus 2 filhos, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. concede que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Está pidiendo una doble porción, Está pedindo uma dupla porção, como pidió Eliseo. como Eliseu Uma pediu, dupla porção. uma dupla porção. Entonces Jesús respondiendo dijo:
Jesus, porém, respondeu: no sabéis lo que pedís. não sabeis o que pedis. Estos hijos de Zebedeo Estes filhos de Zebedeu ya habían estado en el monte de la transfiguración. já haviam estado no Monte da Transfiguração no capítulo Y luego 17. le habían contado a su madre E em seguida tinham contado à sua mãe todo lo que habían visto allá, tudo o que tinham visto lá. que habían visto al profeta Elías, Que tinham visto o profeta Elias, que tinham visto o profeta Moisés y a também, Jesús con su rostro e a como el Jesus sol. com seu rosto como o sol. Ellos habían visto Eles tinham la visto venida del reino a de Dios. vinda do reino de Deus. Y la venida del reino de Dios E a vinda do reino de Deus es cumplida é cumprida con la venida del Hijo com del a Hombre, vinda do Filho do Homem, com a vinda do Espírito Santo, com a vinda do anjo do con la pacto, venida de Jesucristo, com a vinda de Jesus Cristo, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. y viene con quién? E vem com quem? Com os seus anjos. Viene con sus ángeles, Vem com seus anjos, que são as duas oliveiras, que são Moisés e Elias, para el establecimiento para o estabelecimento del reino do reino de Davi y del trono de David. e do trono de Davi e do reino de Deus neste planeta Terra. Así es que ellos Assim que eles desejavam una bendición muy grande. uma bênção muito grande. Estos son los dos que Estes siempre são buscaron esa bendición. os dois que sempre buscaram essa En una bênção. ocasión, Em uma ocasião, cuando no quisieron recibir a Jesús en los samaritanos, en una Cuando ciudad de Samaria, quando não quiseram receber a Jesus, os samaritanos, em uma cidade da Samária, estes dois filhos de Zebedeu fueron los que le dijeron a Jesús: foram os que disseram a Jesus: Senhor, ¿quieres que mandemos a descender fuego del cielo? quer que mandemos descer fogo do céu, como fez o profeta Y los Elias, queme a todos. e queime a todos? ¿Qué es lo que Vem. están buscando? O que é que estão el buscando? ministerio de Elías. Estão buscando o ministério de Elias. Vean, lo tenían Vejam, dentro. o tinham Esse deseo. dentro esse Porque desejo, eles sabiam porque que eles Elias sabiam tinha que que Elias tinha que Y vir. Elías E Elias tendrá esse poder. terá esse E poder. Moisés também. E Moisés também. Estaban buscando E estavam buscando os dois ministérios que viram no Monte da Transfiguração. E agora, con su madre, com sua mãe, hablan falam hacerles esa petición a para Jesús. fazer esse pedido a Jesus. Así como en una ocasión Assim como em uma ocasião, encontramos a Rebeca encontramos Rebeca con Jacob com Jacó hablando, falando diciéndole cómo recibir la bendición de la e primogenitura. dizendo como receber a bênção da primogenitura. Lhe disse: Pai, seu pai vai abençoar com a bênção da Y primogenitura quiere bendecir después e que coma. quer abençoar depois que comer. Mandou o seu irmão Isaú De cacería ir caçar un animalito, para que casse um lo animalzinho, prepare en un guisado, o prepare em um guisado, em um cozido, traga ao seu pai comerá e em seguida o abençoará. Mas agora, haz lo que yo te digo, hijo. faça o que eu te digo, Estaba filho. buscando, Ela estava buscando a bênção para o seu filho amado. le dijo, Lhe disse: yo prepararé un cabrito Eu prepararei um cabrito contigo, y tú lo llevarás a tu e padre. você o levará ao seu Él pai. comerá. Ele comerá e te abençoará. Jacob dijo, Jacó disse: y se descubre que Y- yo no soy Esaú. E se descobrir que eu não sou Esaú? Si descubre que yo soy Jacob, Se descobrir que eu sou y en Jacó? vez de bendecirme, me E maldice, ao invés de me abençoar, me porque mis amaldiçoa? brazos Porque os meus braços son sin vellos, são sem pelos. o sea, era lampiño, Ou seja, no tenía vellos. era liso, não tinha pelos. Y Esaú, mi hermano, E Esaú, meu irmão, es bien velludo, velloso. é bem peludo, cheio de pelos. Toca mis brazos, Se ele tocar meus braços, se da cuenta seguida que soy vai perceber em seguida que eu sou o Jacó. y no me va a bendecir, E não vai me me abençoar, va a maldecir. vai me amaldiçoar. Su madre, Sua mãe, una creyente en Dios uma crente em Deus, y en la bendición de la e na primogenitura, bênção da primogenitura, no vio ningún problema. não viu nenhum problema. Hijo, Filho, si él maldice, se ele te amaldiçoar, que la maldición venga sobre mí. que a maldição venha sobre mim. O sea, ella se encargaría Ou seja, ela se de encarregaria decirle a Isaac de dizer a que Isaac ella fue la que que planificó todo foi ela que planejou tudo y que eche la maldición sobre ella. e que lance a maldição sobre ela.
Y ahora le dice a E Jacob, agora diz a Jacó: mira el problema de los vellos. olha, o te problema dos preocupe. pelos, não se preocupe. Tomaremos la piel Pegaremos a del pele cabrito do cabrito, y la pondremos en tus brazos y Y- en los lugares donde tú no tienes vellos. colocaremos en el nos pecho y en seus los braços e nos lugares onde você não tem pelos, no E peito, será nos tão braços, peludo. e será tão Tus peludo, brazos tan velludos como os seus los de braços Esaú. tão peludos como os de No Esaú. te preocupes por eso. Não se preocupe por isso. Una persona que ama a Dios, Uma pessoa que buscando ama a la Deus, bendición para sus hijos, procurando a não vê bênção para os nenhum seus problema. filhos, não vê nenhum problema. él ve Ele en vê todo problema em todo Uma problema solução. uma solução y sigue hacia adelante e segue em hasta frente que logre até que consiga a bênção de Deus para os seus filhos. Vean ustedes, Vejam vocês, Jacob Jacó hizo como le aconsejó su madre fez como sua mãe y aconselhou consiguió la bendición de e la primogenitura. conseguiu a bênção da primogenitura sendo dada sobre Y ele. cuando vino su hermano, E quando veio ya seu había sido irmão, dada la bendición de Dios. já tinha sido dada a bênção de Deus por meio de um profeta falando essa palavra de bênção da La primogenitura. bendición de la primogenitura A bênção da primogenitura tem que ser falada sobre aqueles que herdarão essa bênção da primogenitura. y ellos E la eles reciben a recebem em sua alma un amén com um amém, y con un Y con- agradecimiento a Dios. um agradecimento a Deus desde o profundo da sua alma. Ellos buscan Eles buscam a bênção de Deus, sendo falada pela palavra criadora de Deus, pela palavra que sai da boca de Deus, do mensageiro de Deus, el tiempo para o en que están tempo viviendo. em que estão vivendo. Para este tempo final, a bênção da primogenitura é falada sobre todos os filhos e filhas de Deus. Ahora, Agora, vejam vocês, hizo como su madre Jacó fez como sua mãe lhe disse e obteve a bênção da primogenitura, dijo, gracias a que Jacob tenía una madre de fe. graças a que Jacó tinha uma mãe de fé. De otra forma, De outra forma, la bendición de la primogenitura a bênção da se primogenitura, le hubiera llevado Esaú. Esaú a teria levado. Pero siempre Mas sempre Deus faz provisão. Dios provee Deus provê para que se cumpla o seu programa. Jacob amé A Jacó amei y a Esaú aborrecí. e a Esaú aborreci. Por lo tanto, para Portanto, el amado de Dios, para o amado de Deus, todas as coisas iriam operar para o bem. Dios le iba a proveer E Deus iria prover siempre los medios sempre para obtener la bendición os de la meios para primogenitura, obter a bênção da primogenitura, porque él era porque ele era a pessoa escolhida por Deus para ter essa bênção da primogenitura. Foi escolhido desde antes da fundação do y a mundo. los que Dios escogió. E aos que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, todas as coisas lhes ajudam para o bem, porque esses são os amados de Deus. Todas las cosas E todas as coisas operam para o bem para os que amam a Deus e para os que Deus ama, desde antes da fundação do mundo. Ahora en el caso Agora, no caso de los hijos de Zebedeo, dos filhos de Zebedeu, esta estaba mãe haciendo lo mismo que hizo estava fazendo Rebeca o mesmo que fez Rebeca con su hijo com o seu Jacob. filho Jacó. Pero ella no logró Mas ela lo que ella não deseaba, conseguiu o que ela lo que desejava deseaban sus hijos. e o que os seus filhos desejavam. Por quê? Cristo va a decir por qué. Cristo vai dizer por quê. Continuemos leyendo. Continuemos lendo. No sabéis lo que pedís. Não sabeis o que pedis. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Podeis vós beber o cálice que estou para ¿Y beber? ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? E ser batizados com o batismo com que estou para ser Ellos batizado? dijeron, Responderam-lhe: sí. sim, O sea, ellos podemos. dijeron, Ou seja, eles disseram: podemos. porque cuando una persona Porque está buscando la bendición de Dios, Quando uma pessoa está buscando a bênção de Deus, siempre cree sempre de crê todo corazón de todo que o coração sim poderá. que sim poderá. Nunca vaya buscando las bendiciones de Dios Nunca vá buscando as bênçãos de Deus pensando que no puede obtener. pensando que não pode Vaya obter. siempre buscándolas, Sempre vá creyendo buscando, de todo crendo coração, de todo o coração que sim poderá obtê-las e que vai obter. Él les dijo, E ele A la lhes verdade, disse: de mi vaso beberéis,
Na verdade, bebereis o meu y cálice, con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. e com o batismo que sou batizado, sereis Pero el batizado. sentar a mi derecha y a mi izquierda, Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, no es mío darlo, não me pertence sino concedê-lo. aquellos para quienes está preparado Estes lugares pertencem àquele a quem meu Pai os preparou, por mi Padre. por meu Pai. O sea, Ou seja, el sentar a mi derecha y a mi izquierda, sentar-lhes à minha direita e à minha esquerda não é meu dá-lo, a não ser aqueles a quem já está preparado. o sea, no puede darlo a otras personas, Ou seja, não pode dá-lo a outras pessoas, sino a aquellos a não ser aqueles a quem está preparado. y para quienes esa E posición para quem essa posição está ordenada por Deus desde antes da fundação do mundo, está ordenada por Dios e está ordenada por Deus para aquel para que se aqueles sentará en el que, trono de Cristo, para aquele que se sentará no trono de Cristo com Cristo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. así como Cristo se sentó Assim como Cristo se sentou en el trono del Padre no en el trono cielo, do Pai no céu, en el templo que está en el cielo, no templo que está no céu, en el trono no trono de Cristo, de Cristo, que es el trono de David, que é o trono de él Davi, dice ele diz que él que le dará al vencedor ele dará ao vencedor siente con él. que se sente com ele, Ese será el vencedor esse será o en el cual vencedor estará no qual estará Cristo en Espíritu Jesus Santo, Cristo em Espírito el Santo, ángel del pacto, o anjo do pacto, o Verbo manifestado a través de él, através dele, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o que vem com essa dupla porção ministerial de Moisés y Elías. de Moisés e Elias, porque são os ministérios de Moisés e Elias os que estarão assinalados para o último dia. Esses são os ministérios que foram representados no Monte da Transfiguração, um a cada lado do Senhor. A um lado Moisés e ao outro lado Elias. Esses são os anjos con los cuales viene com os quais vem o Filho do Homem em sua vinda, porque o Filho do Homem virá com seus anjos conforme Apocalipse e conforme também a São Mateus 16, versículo 27 ao 28. Porque el hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. A manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, do anjo do pacto, através de carne humana, no último dia, na manifestação e vinda do Filho do Homem, em carne humana, virá com seus anjos. Onde estiver o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, aí estará também os ministérios dos anjos do Filho do Homem. Aí estarão também os ministérios de Moisés e Elias, os ministérios das duas oliveiras. E assim, é como no último dia a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é cumprida conforme as profecias para a restauração do trono de Davi e do reino de Davi e a restauração do reino de Deus neste planeta Terra. E tudo isto sob o sétimo selo. O sétimo selo é a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do anjo que era diferente dos demais, o qual se encontra aqui e forma a cabeleira branca do Senhor Jesus Cristo. Deste anjo, disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 469 do livro dos sellos em espanhol, na página 469 do livro dos selos em espanhol, falando deste anjo, nesta nuvem disse, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente, me pareceu muito diferente dos demais, e estavam em uma constelação com 3 a cada lado e um acima.
Y el que estaba a mi lado, contando E aquele desde que- la izquierda hacia la derecha, E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, ese sería el séptimo esse ángel. seria o sétimo anjo. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Ele era mais brilhante e significava mais para Les mim dije que tenía os el pecho demais. así robusto, Disse-lhes que tinha o peito assim y estaba robusto volando hacia el oriente. e estava voando para o Les dije oriente. también que me levantó, me alzó. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Esse foi o anjo que o levantou, o colocou En esta nube, nesta nuvem formada por anjos. ¿recuerda? ¿Se acuerdan? Se lembram? Ahora aquí está. Agora aqui Era está. el que tenía el séptimo sello. Era o que tinha o sétimo selo. Y el séptimo sello es, E o sétimo selo é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. con la venida de este ángel, Com a vinda deste anjo em carne humana, no último dia, velado e revelado, no anjo mensageiro de Jesus Cristo, tenemos en la tierra temos na terra a manifestação do sétimo selo, la apertura del a séptimo sello, abertura do sétimo en selo, cuanto a su cumplimiento, quanto ao seu y la cumprimento, apertura del séptimo sello, e a abertura do sétimo selo, quanto à revelação da vinda desse anjo sendo revelada, sua vinda em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, de com Moisés, os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda eso vez. es la venida. Isso é a vinda deste anjo que era diferente dos demais em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. É a vinda do Filho do Homem com seus anjos. É a vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus En la venida na vinda del séptimo sello, do sétimo selo, la venida na vinda do Filho do Homem com seus anjos, para a restauração do trono de Davi neste tempo final, no sétimo milênio. añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. Se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, somente faltam 2 ou 3 anos para entrar no sétimo milênio. la promesa A promessa do cumprimento do sétimo selo, de la venida del séptimo da sello, vinda do sétimo selo, que é a vinda desse anjo que era diferente dos demais, viniendo en carne vindo humana, em carne humana, en el ángel del no Señor anjo do Jesucristo, Senhor Jesus y Cristo, manifestando e manifestando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. Mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o servo fiel e prudente. ¿dónde estará? O véu de carne, onde estará o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana, no cumprimento da abertura do sétimo selo, De la apertura del da séptimo abertura do sétimo selo, quanto ao seu cumprimento e também quanto à revelação do sétimo selo sendo aberta a todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular e dispensação do reino neste tempo final, ¿En dónde? onde a dispensação do reino está se entrelaçando com a dispensação da graça. E a dispensação do reino é a que tem o trono de Davi. En la dispensación del Na reino, dispensação do reino será restaurado, será restaurado o trono de Davi, para sentarse Cristo en se el sentar trono no trono de y con Davi él sentarse e com ele sentar o vencedor, o servo fiel e prudente. Agora podemos ver donde nos encontramos onde nos encontramos no programa divino. Nos encontramos no tempo del séptimo sello, do sétimo selo, de la venida del Hijo del Hombre. da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Estamos en el tiempo E estamos no tempo para o trono de Davi ser restaurado y sentarse en el trono de David, e Cristo, Cristo se sentar no trono de Davi e com ele o vencedor. y sobre todos sus bienes, E sobre todos os seus bens o colocará, disse o próprio Cristo. ahora, Agora, ¿dónde se cumpliría onde se cumpriria esta esta promesa del promessa séptimo sello? do De sétimo la selo? venida del ángel que era diferente Da a los vinda demás. do anjo que era diferente dos demais? ¿Quiénes son la gente? Quem são as pessoas no último dia, que no último dia estariam vendo a vinda desse anjo manifestado em carne humana, manifestando os ministérios de Moisés,
de Elias y de Jesús, e de Jesus, aquí estamos. aqui En la América estamos, Latina y el Caribe, na América Latina e no a Caribe, la cual le ha tocado a qual correspondeu à era da pedra angular, a era da vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a restauração do trono de Davi e do reino de Davi y para el establecimiento, e para o estabelecimento do reino de Deus na terra, para así para assim reinar com Cristo 1000 años 1000 anos y luego por toda la e eternidad depois por toda a eternidade como reis e sacerdotes no glorioso reino do nosso Senhor Jesus Cristo. nos ha tocado en la América Latina y el Caribe Nos correspondeu na América Latina e no la parte Caribe más gloriosa a parte mais gloriosa del programa divino, do programa divino, la parte a parte en donde el onde séptimo sello, o sétimo selo, el ángel que era diferente de los demás, o anjo que era diferente dos demais, estará manifestado e estará manifestado na América Latina e no Caribe, no anjo do Senhor Jesus Cristo, como Filho do e Homem hijo de David, e Filho de Davi, manifestando os ministérios de sus ángeles, dos seus anjos, de Moisés y os Elías. ministérios de Moisés e Elias e o ministério de Jesus. Hemos visto el misterio Vimos o mistério do sétimo de selo la restauración e a del restauração trono de David. do trono de Davi. Hemos visto Vimos este gran misterio este grande mistério que Dios tiene reservado que Deus tem reservado para el séptimo milenio. para o sétimo milênio. El séptimo milenio O sétimo es milênio el día postrero. é o último dia, Porque un día delante del porque Señor um dia diante do Senhor es como 1000 é años como 1000 para anos los seres humanos. para os seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo Segunda 3, de verso Pedro, 8, capítulo 3, versículo 8. Salmo 90 E Salmo verso 90 e 4. versículo 4. Pueden ustedes buscar Vocês podem buscar también en sus Também concordâncias em suas concordâncias e em suas Bíblias todo lo que Dios habla tudo o que Deus fala del trono de David do trono de Davi y del hijo de David e do filho de Davi y también del e reino de David, também do reino de siendo Davi, restaurado sendo restaurado en este planeta Tierra neste planeta Terra para el día postrero. para o último dia. Nos dice Dios Deus nos que diz ese reino que esse reino será restaurado. será restaurado. En el capítulo 30, verso 9 de Jeremías dice, No capítulo 30, versículo 9 de Jeremias diz: sino que servirán a Jehová su Dios, Antes ele servirá ao Senhor seu Deus. sino capítulo 30, verso 9 de Jeremías, Capítulo 30, versículo 9 de Jeremias. sino que servirán a Jehová su Dios, Antes ele servirá ao y Senhor a seu David Deus, su rey, como também a Davi, seu rei, a quien yo les levantaré. que lhe levantarei. Ahora vean Agora vejam cómo servirán como a servirão esse trono de David. a esse trono de El Davi. Mesías O Messias sentándose sobre el trono de se David, sentando sobre o trono de y Davi con él sentándose, e com ele se sentando o seu servo fiel e prudente. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, así como yo he vencido. assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipsis capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Esa era la bendición Essa era a que estaban bênção buscando que Jacobo y Juan, Tiago e João estavam procurando, bendición que quería la madre de ellos bênção que a mãe deles para queria sus hijos. para os seus Pero filhos. esta bendición Mas esta bênção estava reservada para ser dada no último dia a quien a quem Dios había ordenado Deus desde tinha antes de la ordenado fundación del desde antes mundo. da fundação do Esta mundo. es la bendición Essa é a de bênção los ministerios dos y ministérios para los ministerios e para os ministérios de Moisés e Elias. para ellos Para eles está reservada esta bendición, está reservada essa bênção, la cual a qual es materializada é materializada na manifestação destes ministérios em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. a esse ángel A esse anjo es al cual é ao qual Cristo dará essa bênção que o Pai ha ordenado ordenou para ser dada, para ser dada no último dia. y ahí estarán E aí esos ministerios estarão esses ministérios no trono del Señor, do Senhor, en el trono de David. no trono de Davi. Estarán
estarão esos tres ministerios, esses três el ministérios, de Jesús, o de el Jesus, de Moisés o de Moisés y el de Elías. e o de Elias. Ahora podemos ver Agora podemos el ver misterio o del mistério séptimo sello do sétimo selo e a restauração do trono de Ha Davi. sido para mí un privilegio Foi grande para mim um privilégio grande estar com vocês nessa noite, dándoles testimonio dando-lhes o testemunho do sétimo selo e a restauração do trono de que Davi. las bendiciones Que as bênçãos de Jesucristo, de Jesus Cristo, el ángel del pacto, o anjo do pacto, sean sobre todos sejam ustedes, sobre todos y vocês todas las bendiciones e todas as del bênçãos séptimo sello, do sétimo en la selo restauración na restauração do trono de Davi se materializem sobre cada um de vocês e sobre mim também. en el nombre eterno No nome del eterno Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém Amém y amén. e amém. Muchas gracias por vuestra amable Muito atención, obrigado amados amigos por vossa amável y hermanos atenção. presentes. Amados amigos e irmãos presentes, e passem todos muito boa noite. Deixo com vocês novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nesta noite nossa parte, dando graças a Cristo pelas suas bênçãos dadas a nós neste tempo final. Deus les bendiga. Deus os abençoe e passem todos muito boa noite.